minhas amigas, meus amigos, olá para todo mundo. Eu estou aqui para passar um pouquinho para vocês, com maiores detalhes, sobre a audiência pública que eu participei aqui na Câmara Municipal, sobre a questão da falta de água em Santo André, mas também enveredamos por um outro lado, sobre a questão da famosa dívida do Semasa em relação à Sabesp. E eu estou aqui para prestar contas um pouquinho para vocês e passar algumas informações que eu obtive nessa audiência pública. Primeira coisa, dívida do Semasa, 3 bilhões e 400 milhões de reais. Portanto, não é dinheiro de troco, tá certo? Patrimônio do Semasa está avaliado em aproximadamente 4 bilhões. Portanto, a dívida começa a chegar perto do valor total do patrimônio. E o Semasa tem um faturamento de 340 milhões por ano, certo? Então, para pagar essa dívida, nós teremos que direcionar esse faturamento durante 10 anos praticamente aí para pagar essa dívida. Não é fácil. Eu fiz algumas perguntas durante a audiência pública. Quando essa dívida foi iniciada? Foi iniciada em 1996, quando ocorreu aí um desentendimento entre valores cobrados pela Sabesp e não aceitos pela então administração municipal, valores pelo metro cúbico de água, né? O que acontece? Com esse desentendimento, na ocasião, ao invés de pagarem em juízo o valor, mesmo não concordando, realizou-se uma opção por não pagar nada. Aí começou a chamada dívida. Dívida hoje bilionária, conforme vocês viram. Outra pergunta. Uma vez que foi determinado pela Justiça, posteriormente, que a dívida deveria ser paga em juízo mensalmente, eu gostaria de saber quais foram as gestões, as administrações municipais que cumpriram corretamente o pagamento mensal dessa dívida e quais não cumpriram, colaborando para que ela aumentasse, com juros e multas e tudo mais. E se não cumpriram, por que não cumpriram? Outra pergunta, há quanto tempo não se realizam investimentos nas estruturas de armazenamento de água em Santo André e nas estruturas de distribuição de água em Santo André? Há quanto tempo não se faz isso? A informação que eu tive que o último investimento foi alguns anos atrás, no valor de R$1 milhão apenas, para uma cidade com mais de 710 mil habitantes. E atualmente, devido a toda essa falta de investimento nas tubulações, quanto nós perdemos de água diariamente no abastecimento? Quanto se perde de água? Basicamente 40%. É muita coisa. É impossível uma única gestão municipal, uma única administração, resolver tudo isso em apenas 2 anos. Porque os erros, os problemas, vêm ao longo de décadas, ao longo de várias gestões. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos problemas estruturais, mas que não foram criados hoje, coisas do passado. O que são problemas estruturais na tubulação? São tubulações antigas, né, a hidráulica é antiga, o diâmetro das tubulações é reduzido, e aí nós temos uma situação, que é o adensamento populacional. Ou seja, em uma casa onde moravam 4 pessoas, hoje nós temos um prédio onde moram 10, 20, 30, 40 famílias. As casas com grandes quintais têm dado espaço a grandes prédios, com muitas famílias. A nossa malha hidráulica não está preparada para isso, inclusive. E esse adensamento populacional não é somente nas regiões legalizadas, mas também nas invadidas, e não são poucas. E tudo isso complica muito, né? Outra situação que vocês têm que saber, o problema da falta de água em Santo André, que não é de 2019, que não é só de 2018, todos os anos, ao longo de muitas décadas, nós temos esse problema aqui. Não adianta querer caracterizar que é culpa de uma gestão, é uma situação que vem há muito tempo.
Esse problema, ele surgiu por causa de dois fatores pontuais. Primeiro, nós tivemos o rompimento de uma adutora, em primeiro lugar. Isso daí, pessoal, para vocês terem uma ideia, foram 6 horas de rompimento numa adutora que fornecia água para nossa cidade, já causou uma queda interessante, importante nos nossos reservatórios. Segundo situação pontual, foi um problema elétrico nas bombas de Sapopemba, que mandavam 2.000 litros de água por segundo para Santo André, e esse problema elétrico diminuiu para 460 litros por segundo. Resultado, esses dois problemas pontuais diminuíram o reservatório da nossa cidade, tá certo? O que acontece? Estamos no verão, o consumo de água é maior. Até você poder repor a quantidade de água nesse reservatório demorou. Por exemplo, esse problema elétrico nas bombas de Sapopemba duraram 24 horas apenas, mas a falta de água com todo o volume durante 24 horas causou uma falta de água em vários bairros por 7 dias. Não é culpa do Semasa, é uma situação da Sabesp. O Semasa não tem culpa nessa situação. É importante deixar claro. Sabe por quê? Porque dependendo da administração municipal, tem vereador que vem aqui e tem interesse em culpar um. Tem vereador que vem aqui e tem interesse em culpar outro. Eu estou sendo extremamente imparcial. Eu estou colocando aqui as informações técnicas que me foram passadas ontem. Foi uma situação de Semasa e não de Sabesp. Perdão, foi uma situação de Sabesp e não de Semasa, tá ok? Até porque, pessoal, a nossa dívida com a Sabesp, tá certo? Não permite com que a Sabesp deixe de enviar água para Santo André. Por quê? Pelo Código Nacional de Águas, a água é o bem número 1 para a manutenção e suporte da vida do ser humano, tá certo? Então vamos esclarecer bem essas situações para todos vocês, ok? E eu estou à disposição total de vocês, o que eu puder servi-los com respeito, com ética e com transparência. Contem com o vereador Dr. Marcos Pinchiari. Um grande abraço e até mais.